este trimestre o privilégio de estudar a nossa própria história. Estudamos ali a origem dos hebreus, de Israel, a nação de Israel, e hoje nós vamos ver. E é interessante que esta igreja cresce, mas ela não cresce sozinha. Ela cresce, foi inaugurada pelo Espírito Santo. O Senhor inaugurou a sua igreja em Atos 2, e aqui essa primeira lição a gente vai ver sobre essa igreja de Antioquia. E é impossível, irmãos, falarmos sobre a história da igreja ou aprendermos sobre a história da igreja desvinculados do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Uma lição extraordinária para nós nesse trimestre. Eu preciso dar essa fala pastoral para incentivar a igreja nesse aspecto, a buscar o Espírito Santo mais e mais. Pastor, eu já busco, vamos buscar mais, porque o Espírito Santo, ele é o fator principal para que esta igreja se inaugure, para que esta igreja cresça, crie suas raízes, se perpetue e influencie outras pessoas. Sobre isso que nós vamos aprender hoje com o professor João, que vai trazer para nós o ensinamento dessa primeira lição, o chamado para os gentios. O texto áureo está em Atos 13:2, que disse assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que o tem chamado. Que maravilha! Não vou comentar porque o professor tem essa liberdade hoje. A verdade prática disse: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Maravilha! A gente vai fazer a leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, de 1 ao 12. E a gente tem lido de forma individual e tem dado certo, tem ficado bacana. Cada um lê um versículo, né? Atos dos Apóstolos. Por que não chamar Atos do Espírito Santo? Que a gente vai ver o movimento, o mover do Espírito Santo em todas as páginas de Atos dos Apóstolos. E a igreja hoje continua o Atos do Espírito Santo. Amém? Então eu vou ler o primeiro verso, os irmãos fiquem à vontade para ler os subsequentes alternadamente. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles aos Senhor, e jejuando disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que temos chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Cilícia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, Mágio, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí
aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Amém, irmãos? Que maravilha! Glória a Deus. Vamos orar. João, por gentileza, nós queremos orar por você, para que mais uma vez Deus possa continuar te usando para nos abençoar com o ensino das Sagradas Escrituras. Vamos orar por ele, irmãos? Estende as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento em que o Senhor nos dá a oportunidade de estar na tua casa para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Eu sei que o Senhor tem usado o teu Filho de forma tão assertiva aos nossos corações. E mais uma vez nós pedimos que o Senhor venha cobri-lo com o teu Espírito Santo e nos dê a graça, Senhor, como ouvintes, para que a tua palavra, Senhor, encontre lugar em nosso coração e possa produzir frutos para a qual ela foi e será enviada. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode ser, irmãos? Amém. Então, hoje é a primeira lição do semestre, chamado para os gentios. Nós já fizemos a leitura aí e nós vamos voltar nesse texto de vez em quando aí durante a lição. Vamos começar pela introdução, passando um pouquinho do contexto histórico em que se ocorre essa lição. Se a gente voltar um pouquinho antes, Jesus tinha morrido, ressuscitado ao terceiro dia, passou cerca de 40 dias ali após a sua ressurreição, aparecendo para várias pessoas, dando instruções, ensinamentos para que, cumprindo ali, né, a obra que ele tinha para cumprir, e foi assunto aos céus. E aí, ao ascender aos céus, ele fez a grande comissão, né, que é ordenando aos discípulos ali, aos apóstolos, para ir por todo mundo, por todas as nações, pregar o Evangelho. E não só isso, ele fez uma promessa, lá em Atos 1 e 8, está assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Então percebam que tem uma ordem aqui, ó. Primeiro começou em Jerusalém, depois em toda a região da Judéia, depois até Samaria e depois até os confins da terra. E a gente vê que o Evangelho de Atos, ele registra justamente essa progressão do Evangelho. Começa em Jerusalém ali, em Pentecostes, né, quando o Espírito Santo veio ali sobre os discípulos, e eles falaram em línguas, e muitos creram, e ali o Evangelho foi se expandindo. Primeiramente ele ficou restrito a Jerusalém, e também restrito somente aos judeus. Eu vou beber muita água hoje, minha garganta está meio ruim. E então começou-se uma perseguição em Jerusalém e na região da Judéia aos cristãos. E essa perseguição fez com que houvesse um êxodo, né? Os cristãos começassem a fugir daquela perseguição e fossem indo para outras regiões. Então chegou Samaria, e aí começou a subir ali na região da Ásia. E é nesse contexto aí que a gente chega em Antioquia. Então Antioquia era uma cidade grande, que era uma cidade portuária, então tinha cultura de tudo quanto é lugar ali, religião de tudo quanto é lugar, e tinha uma grande comunidade judaica. Então é natural que os judeus que estavam sendo perseguidos procurassem outros lugares que houvesse também comunidade judaica, e Antioquia era um desses lugares. E é nesse contexto que nasce a igreja de Antioquia. E a gente pode observar aqui, em Atos, do capítulo 1 ao 12, a narrativa está centrada em Jerusalém e na igreja hebreia. Mas do Atos 13 e 28 tem uma mudança. Então, a partir do capítulo 13 aqui, ocorre essa mudança justamente o quê? Que a igreja agora ela vai virar uma chave e ela não vai pregar somente para os judeus. Ela vai pregar para os gentios também. Apesar de que a gente vai olhar aqui, ó, que no versículo 5, quando Paulo e Barnabé chegaram a Salamina, eles anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Então, as sinagogas dos judeus eram o ponto de contato, porque os primeiros missionários ali eram judeus. Então, eles iam nas sinagogas e eles começavam a ensinar.
Só que nessas sinagogas tinha muitos judeus prosélitos, que não eram judeus de nascimento, mas eles se convertiam ao judaísmo. Então, eram gentios. E através desse ponto de contato, o evangelho se espalhava também aos gentios. É tanto que a gente vai ver que o procônsul era uma autoridade grande, era governador ali daquele lugar, e ele ficou curioso, ele chamou Paulo e Barnabé para ouvir o evangelho. A igreja de Antioquia também era uma igreja madura, e ela era caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura. A gente acabou de ler aqui. Por que era uma igreja diversa? É porque, justamente por ser uma cidade portuária, e Antioquia era a terceira maior cidade do Império Romano, tinha gente de tudo quanto é lugar ali. De tudo quanto como é que se diz? Tudo quanto é lugar, tudo quanto é religião, tudo quanto é cultura. E o evangelho alcançou muitas dessas pessoas. Era uma igreja que tinha sensibilidade espiritual. A gente pode ver aqui, que eles estavam servindo ao Senhor e jejuando. E o Espírito Santo falou: apartai-me Paulo e Barnabé. Então eles tinham discernimento para ouvir a voz do Espírito Santo. E de prática missionária madura, porque é o primeiro registro aqui de missionários enviados em missão para fazer a evangelização. Bom, essa missão, ela não nasce como uma estratégia humana. Então não foram lá a igreja de Antioquia, ali os seus líderes que se reuniram e falaram assim: olha, a gente precisa expandir o evangelho de Jesus, então vamos mandar a gente para tudo quanto é lugar. Não, foi na direção do Espírito Santo. E eles responderam a esse chamado fazendo esse envio. Então se iniciou, a missão gentílica, ela se iniciou por uma iniciativa da igreja, mas sob a direção do Espírito Santo. A expansão que teve antes foi o quê? Foi na direção do Espírito Santo? Com certeza foi, mas um dos principais motivadores ali foi o quê? Perseguição. Então as pessoas fugiram, se espalharam, mas elas não se acovardavam e continuavam pregando o evangelho. Mas a partir daqui, da igreja de Antioquia, dessa comissão aqui que o Espírito Santo fez de Paulo e Barnabé, é que se inicia o período de missões mesmo. Até aqui, tudo bem? Amém. Beleza. Então, nós vamos aí para o primeiro tópico, o nascimento da missão gentílica. O primeiro subtópico está aqui, Antioquia, um centro escolhido por Deus. Eu vou fazer a leitura, irmãos, e eu vou falar aqui um pouquinho dessa cidade. Essa cidade, ela foi fundada por Seleuco de Nicátor em 300 a.C. Antioquia da Síria se tornou a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma, que estava na Itália, e de Alexandria, que era no Egito. Era culturalmente grego-helenista. Então, se você olhar naquela região ali, antes do Império Romano, aquela região foi dominada pelos gregos. Se vocês lembrarem de Alexandre o Grande, que varreu metade do mundo, ele era macedônico, mas de cultura grega. E os gregos, eles espalharam essa cultura. Então, onde que foi dominado pelo Império Grego, tinha influência helenista. Tinha influência da cultura helenista, que é a cultura grega. Ela abrigava uma população judaica significativa e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia. Então, além ali de ser uma cidade grande, na verdade era uma cidade grande por ser portuária, mas ela tinha grande influência cultural porque justamente tinha uma importância econômica também muito relevante. Foi ali que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Não por acaso, Deus escolheu Antioquia como a base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Essa cidade, então, ela era, portanto, um centro político, econômico e religioso, e por ser um grande centro, ali nasceu, sob a direção do Espírito Santo, é claro, uma grande igreja. Por ser uma cidade portuária, a gente já viu, tinha gente de todo lugar, e, portanto, a diversidade de pessoas ali era muito grande. A gente pode analisar que, no primeiro versículo aí, de Atos 13, você tinha profetas e doutores, e alguns a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então são pessoas aí que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que elas têm um contexto cultural totalmente diferente do outro. Ela era uma igreja multicultural e vibrante, era uma igreja aberta a pessoas. Porque a gente vai ver que ali que se começou a pregar o evangelho para os gentios e recebeu gente de tudo quanto é lugar ali. Em Atos dos Apóstolos, eu acabei de ler, Vamos lá. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes. Barnabé, ele era judeu e natural da ilha de Chipre. Então Chipre era pertinho ali da cidade de Antioquia.
Mas Barnabé ele era judeu, mas ele tinha nascido lá em Chipre. Simeão ele era africano. Por que a gente sabe que ele era africano? A palavra Níger significa de pele escura. Então ele era provavelmente uma pessoa negra. Então devia ser etíope, porque a Etiópia naquela época era um grande reino também, era um centro econômico e cultural importante. Mas veio de alguma região da África. Lúcio era de Cirene, era uma cidade que ficava no norte da África. Manaém era uma pessoa que tinha conexões com a nobreza, com a corte. Ele era irmão de leite de Herodes Tetrarca. Quem que era Herodes Tetrarca? Foi aquele que mandou cortar a cabeça de João Batista. Então é um cara que foi criado na corte. E Saulo, ele era judeu, mas ele era natural da Cilícia, da Itália, ele era cidadão romano. Então observa aí, diferentes, como é que se diz? Nacionalidades. Diferentes nacionalidades, diferentes culturas, né, unidas ali. O subtópico 2 vai falar sobre profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local, ela reunia doutores e profetas. Então os profetas, eles exortavam as pessoas mediante a inspiração direta do Espírito Santo. E os doutores, os mestres, eles instruíam com base nas Escrituras e nos ensinamentos de Jesus. Naquela época ainda não tinha os evangelhos, né, o livro de Atos ali tudo escrito, até porque o livro de Atos estava acontecendo ali. Mas esses doutores eles ensinavam com base nas Escrituras, nos profetas, né, na lei de Moisés também e nos ensinamentos de Jesus. E a gente vai olhar que profetas e doutores eles se tornam ali dois ministérios centrais, dois pilares na expansão da igreja, na estruturação da igreja, após o período apostólico, né? Porque naquele período aqui os apóstolos eram as colunas, né? As pessoas que conviveram com Jesus ali eram os que estavam à frente ali, mas com o passar do tempo essas pessoas foram morrendo, os profetas e os mestres eles se tornaram ali os pilares da igreja. E durante o serviço ao Senhor, que diga-se passagem, foi marcado em jejum e oração, o Espírito Santo falou ali naquela igreja. Né? Se a gente olhar, vamos voltar aqui no primeiro versículo. No segundo, na verdade. E servindo eles o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Então, irmãos, para a gente ouvir o Espírito Santo, nós temos que buscar, não é verdade? Oração e jejum. E meditação da palavra. Por que é meditação da palavra? Aqui não está falando meditação da palavra, ora, mas tinha profetas e doutores ali. Então eram pessoas que se aplicavam a palavra. Bom, e da disposição desses líderes de buscar o Senhor, vai demonstrar para nós uma comunidade madura, que era centrada em Deus e era apta a discernir o propósito de Deus. E a primeira lição que a gente extrai daí então é que buscar a Deus é preciso. Se a gente quer saber qual que é a direção de Deus para a igreja precisa buscar a Deus. Não adianta só o pastor buscar a Deus. Não adianta só o Gustavo buscar a Deus. Tem que ser todo mundo, gente. Não é verdade? E nós vamos num episódio um pouquinho mais para frente lá, porque é importante buscar a Deus. Está na direção do Espírito Santo. O subtópico 3 vai falar da separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E mediante essa ordem, a igreja não ficou se perguntando, será que é o Espírito Santo que falou? Será que a gente deve mesmo? Barnabé e Saulo são grandes doutores, né? São muito entendidos, vão fazer falta aqui na obra? Não. Mas a igreja obedeceu. E como que eles responderam a esse chamado Espírito Santo? Vamos ler lá de novo, para a gente dar uma lembrada? Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, se despediram. Então, foi com o quê? Com jejum e oração em imposição de mãos que a igreja obedeceu. E esse ato da igreja, do Espírito Santo falar e a igreja obedecer, é um marco histórico na era cristã. Por quê? Porque a missão dos gentios ela é oficialmente assumida pela igreja. Então, isso agora não é só consequência de uma perseguição e da intrepidez das pessoas perseguidas de conseguirem continuarem falando de Jesus. Não, é uma missão mesmo. Olha, nós temos que ir lá e fazer. Claro, sob a direção do Espírito Santo. Essa obediência e busca de Deus demonstra que a igreja local ela é parte ativa da vocação missionária. Então, às vezes, a gente que está aqui na igreja local, a gente pensa, nossa, não estou fazendo nada, né? Não estou lá em Guiné-Bissau. Desculpa, irmão.
Não estou lá em Guiné-Bissau, naquelas ilhas, não estou lá na Amazônia pregando para os índios, não estou no norte de Minas, no meio daquelas comunidades muito pobres levando o evangelho, ou então não estou no meio, né, dos grandes políticos ali, que são homens muitas vezes, né, desprovidos do temor de Deus, não estou lá pregando para esse povo, mas é importante, porque a base das missões somos nós. Glória a Deus. Como que a gente é a base dessas missões? Ora, primeira coisa, somos nós que enviamos missionários. Segunda coisa, somos nós que damos suporte a esses missionários que estão no campo. A igreja aqui ajuda os irmãos lá em Guiné-Bissau. E não só a igreja aqui, eu sei que a Assembleia de Contagem também lá do Novo Riacho também ajuda no mesmo projeto. Então tem várias igrejas ajudando nesses projetos. O que mais que a gente pode fazer? Intercessão, irmãos. Oração é muito importante. A oração do justo pode muito em seus efeitos. E quando a gente ora pelos missionários, Deus está agindo. O que mais que é importante? Consagração e dependência do Espírito Santo. Porque a gente viu que a comissão aqui foi uma obra do Espírito Santo. E se as pessoas não estivessem ali buscando na dependência do Espírito Santo, provavelmente eles nem teriam ouvido o Espírito Santo falar, ou se eles ouvissem, eles não teriam obedecido. Não é verdade? Verdade. Alguma dúvida até aí? Comentário? Ô, João, uma curiosidade desse evento que é importante, o fato de não ter nenhum apóstolo ali. Paulo deveria ser apóstolo, mas os 12 que ouviram as palavras de Jesus, nenhum deles estavam ali, Isso. no caso dos 11. Então, a gente pode tirar disso também o fato de que talvez esperar, né, pela liderança, esperar para que alguém faça. Mas o Espírito Santo mostrou ali que ele usou aqueles que receberam a mensagem inicial, para dar esse pontapé inicial para missões. Sim. Mas caiu na conta dos que vieram depois. Sim, verdade. Deus usa quem Ele quer, né? E se Deus chamar a gente, não adianta ficar esperando ordem, validação de alguém superior. Deus Alguém chamou a dá o gente, a gente cargo, tem que né? fazer. Alguém dá o cargo, reconhecer o cargo. É verdade. É verdade. Temos que fazer a obra, irmãos. É fácil? Não é não, né? Mas, com o poder do Espírito Santo em nossas vidas, a gente é capaz de fazer muita coisa. Né? Eu nunca imaginei que eu estaria dando aula aqui. Eu nunca imaginei que eu pregaria. Mas, no momento que eu dei lugar a Deus e atendi o chamado dele, Deus tem me usado. Glória a Deus. Né? Ele tem me capacitado. Louvado seja. Não é porque eu tenho capacidade, é porque Deus, Ele usa a gente. Né? Amém. Muito bem. Tópico 2 aí. O Espírito Santo e a obra missionária. Vamos lá. Vou ler, tá, irmãos? O primeiro subtópico aí. O Espírito Santo que conduz a missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. É ele que inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão, ela não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito Santo. É o que a gente comentou aqui. Tem hora que as pessoas costumam falar muito aí, né? Nós precisamos de estratégia. E aí tem workshops, né, de lideranças evangélicas para tentar atrair. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, virar cambalhota, né? Colocar umas fumaças e tal, música alta. Mas, irmãos, se não tiver a direção de Deus, é só estratégia humana. Não vai dar certo. Não é? Nós temos que agir na direção do Espírito. O que convence as pessoas não são estratégias, né? Não são promessas que as pessoas fazem, né? Eu sempre falo do Evangelho da Prosperidade. Muitas pessoas são atraídas pelo Evangelho da Prosperidade porque falam: Deus vai te abençoar, Deus vai te deixar rico, Deus vai te curar. Deus deixa rico? Com certeza. Deus abençoa as pessoas financeiramente, Deus prospera os seus servos, Deus cura, irmãos. Mas esse não é o principal objetivo, né? Por quê? O que é mais importante do Evangelho? É a graça. É a salvação de Jesus Cristo em nossas vidas. Louvado seja Deus. E quando a gente tem essa certeza, e quando a gente busca a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, aí sim, as estratégias que Ele nos dá funcionam, porque vem do alto. Só a estratégia humana não adianta. Ô, João, Pois não. só de
a gente ser convertido, ser o Senhor, estar na igreja, é uma função nossa, sermos missionários. Então, as igrejas às vezes consagram, as pessoas são chamadas e consagram aquelas pessoas a missionários. Né? Várias igrejas fazem isso. Às vezes elas não trabalham na igreja, tal, e consagra ela a missionário. Se consagrou a missionário, obviamente, um missionário, né? Sim. E às vezes as pessoas continuam ali no mesmo estado que eles estão. Simplesmente foram consagrados a missionários. Sim. Mas não vão. Né? Não vão, assim. Você vê que tem certas pessoas, eu falo que eu conheço, e continuam estagnados ali, daquele jeito. Então, eu acho que cada um de nós é um missionário. Sim. Cada um de nós. A partir do momento que você conversou com uma pessoa no ônibus, falou de Jesus para ela, você fez missão. Com certeza. Você está parado, você está na escola, falou de Jesus, você fez missão. Então, eu acredito que essa questão aí de consagrar para ir orar e abençoar os recaídos, quem, né, tem um chamado mais profundo, a ponto de ir para fora, né, até do país. Uns são chamados para fora do país, mas nosso bairro é um campo missionário, nossa rua é um campo missionário. Com certeza. Né? Então as pessoas valorizam mais a missão feita fora. Né? Foi lá para o Amazonas, foi para aquele mato lá, aquela selva. Né? Tudo bem, eu acho que para certos cargos, assim, a consagração de missão, aí são pessoas que vão para um lugar mais estratégico, né? E são chamadas literalmente. Né? E nós somos realmente chamados, somos missionários. Assim como somos, eles falam que a gente é pequeno Cristo, né? Sim. Somos essa expressão, somos pequenos Cristo. Então, somos pequenos missionários, cada um de nós num trabalho formiguinha, né? Verdade. Cada um falando de Jesus em um lugar onde está. Exatamente. Quando Jesus comissionou, ele comissionou todo mundo, né? Ir de pregar o evangelho a todas as nações. É para você ir pregar o evangelho. Todo mundo que creu nele vai fazer isso. É uma comissão para todos. Tem uma frase muito interessante que o pastor Salvador Antunes, lá de Varginha, falava, e eu era criança ou pré-adolescente, quando uma pregação ele disse: todo coração com Cristo é um missionário. E todo coração sem Cristo é um coração missionário, é um campo missionário. Então, qualquer pessoa que não tem Cristo é um campo missionário, que a gente tem que pregar e anunciar o evangelho. Certíssimo. As pessoas eles consideram mais como missão ir. É ir para fora, né? É verdade. Sair da sua cidade, Assim, seu estado, seu país, aí você realmente é um missionário. Mas a gente vive numa bolha e a gente pensa que as pessoas em geral, elas têm o mesmo conhecimento de Cristo que a gente tem, mas não tem, tá, gente? Se você for para fora aí, a pessoa, não, eu creio em Jesus, Jesus é meu Salvador, etc. Mas na hora que você vai olhar, a pessoa não conhece uma história da Bíblia, não sabe uma parábola, não sabe o real significado da graça e vive de qualquer maneira. Por quê? Porque falta conhecimento mesmo. Fala assim, eu acho que isso não é errado, que não sei o que, mas está na Bíblia que está errado. Mas a pessoa acha que não é e não tem esse conhecimento, sabe? Então a gente acha que às vezes tem que ir pregar para quem nunca ouviu falar de Jesus, mas tem muita gente que já ouviu falar de Jesus, mas não conhece nada de Jesus, só ouviu falar literalmente. E a gente tem que buscar o poder do Espírito Santo, porque sem o poder do Espírito Santo, até os apóstolos permaneceram retraídos. Então depois que Jesus ali foi aos céus, os apóstolos ainda permaneceram retraídos. Quando que a expansão começou? Depois do dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e eles se tornaram proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora e autêntica é fruto da ação do Espírito Santo no coração da igreja. Então nós temos que buscar, gente, não tem jeito. Amém? Amém. Alguém tem mais algum comentário? Subtópico 2. Até porque, desculpa, Pode falar. até porque ouvir é uma coisa, praticar é outra. É verdade. Às vezes a pessoa realmente já ouviu falar alguma coisa, mas enquanto ela não começar a praticar, né, a buscar, ler e praticar, ela simplesmente ouviu contar uma história. Exatamente. É isso aí, uma história que ela não contava. Mais nada.
O subtópico 2 fala do poder do Espírito na evangelização dos gentios. Então, ó, os discípulos, eles viviam cheios do Espírito Santo. E por isso eles tinham coragem, discernimento e alegria para evangelizar. Mais uma vez aí, cheios do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo lhes deu o poder para testemunhar de Cristo e eficácia na pregação. Eu não sei se vocês lembram lá, mas Jesus falava assim, olha, quando vocês comparecerem perante as autoridades, vocês não se preocupem com o que vocês têm que falar, porque o Espírito Santo que eu vou enviar vai colocar as palavras na boca de vocês. Então, muitas vezes a gente se preocupa, né, assim, nossa, eu tenho que estudar e ter argumentos teológicos e filosóficos e etc. Mas, gente, quem faz a obra é o Espírito Santo. A gente só tem que falar. E parece que às vezes, para o mundo, né, fala assim, olha, Jesus morreu e o sangue dele purifica os seus pecados. As pessoas que são muito racionais olham assim, o que é isso? Mas quando o Espírito Santo vai lá e toca no coração da pessoa, não tem jeito. A graça alcança aquela pessoa. Então a gente tem que falar. O importante é falar, né? Com certeza. E ó, debaixo da unção do Espírito Santo, os primeiros cristãos, eles tiveram autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. A maneira como o Evangelho se espalhou foi uma obra sobrenatural. Porque vocês pensam, as pessoas hoje são cabeça dura. Você acha que naquela época as pessoas não eram cabeça dura, não? Eram, já tinham suas certezas, foram criadas nas suas religiões, com as suas culturas, etc. E do nada chegava alguém falando, olha, o único Deus enviou seu único filho e morreu por vocês e purificou vocês de todos os pecados. Você acha que as pessoas iam acreditar nisso? Né? Se fosse uma ação normal, um discurso humano, mas o agir do Espírito Santo tocou o coração daquelas pessoas e elas foram transformadas. Então, como o Evangelho se espalhou e como foi tão rápido, como é que fala? Eu falo que é como se tivesse um monte de palha seca e aí você jogou um fósforo lá. Foi uma chaminha, puf, e aquele negócio virou um incêndio, espalhou o Império Romano inteiro. E aí depois, você pode observar que na história os imperadores romanos começaram a combater os cristãos, a perseguir, mas não adiantava. Quanto mais perseguia, mais cristãos haviam. Essa é a ação do Espírito Santo, gente. E evidências da ação missionária do Espírito Santo, subtópico 3 aí. As primeiras viagens missionárias, elas mostram a interesse do Espírito Santo. Portas abertas, vidas transformadas e igrejas implantadas e em crescimento apesar das perseguições. E a gente pode observar também que aonde a porta do Evangelho se abre, onde alguém se abre para receber o Evangelho, o diabo ele vai criar resistência. Isso vai ser exemplificado no confronto de Paulo com Elimas. Porque quando Paulo e Barnabé chegaram ali, naquela ilha, o procônsul daquele lugar chamou Paulo, ele queria. Só que Elimas, né, o Bar Jesus, ele estava se opondo. Agora, um pouquinho de contexto histórico, irmãos. Aquela época, ainda mais entre os gentios, era uma época de grande superstição. Então, a maioria dos homens poderosos, eles tinham magos próprios, pessoas que dominavam encantamentos e magias. E Bar Jesus, ou Elimas, era um mágico particular do procônsul Sérgio Paulo. E quando eles chegaram na ilha de Chipre, o procônsul se interessa em ouvir a palavra de Deus, chama Paulo e Barnabé com objetivo, mas o Elimas, né, o Bar Jesus, ele se opõe. Ele se opõe o quê? Com o objetivo de afastar o procônsul Paulo Sérgio da fé de Jesus Cristo. Só que Paulo, tomado pelo Espírito Santo, olha o que ele fala, filho do diabo. Imagina hoje se a gente chega para alguém que aí está avacalhando as coisas, o ponto dele fala assim, filho do diabo. Meu Deus, não é assim não, né, gente? Na autoridade de Deus, a gente tem que chamar na responsabilidade quem está fora da palavra de Deus. Olha só, filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os caminhos retos do Senhor? Olha aí, Paulo foi pesado para ele, não teve dó não. E era isso que ele estava fazendo, né? Era isso que ele estava fazendo. Ele estava desmerecendo a palavra. Exato. E aí, irmãos, tentando enganar. Algumas pessoas falam assim, nossa, mas isso é julgamento, como é que você sabe que ele estava com malícia e tal? Mas efetivamente a obra dele era essa. Curioso que ele era judeu. Curioso que era judeu. Judeu e mago. E outra coisa, se a gente pegar um relato lá em Éfeso também, ou no episódio, tanto dos que faziam as estátuas, né, da deusa, no caso dele, ele também ia perder o status dele. Sim. Ele não estava só preocupado com a questão da palavra.
Ele estava preocupado em perder o status dele, porque ele sabia que a partir do momento Porque ele recebia. que o procônsul estava interessado, ele não ia ter necessidade da magia ou dele. Exatamente. Ele não queria perder a posição dele nem a fonte de renda. Né? Porque a partir do momento que aquele homem conhecesse a verdade, ele vê que encantamento não vale nada. Não é verdade? Que ousadia de Paulo, né? É. Intrepidez. Intrepidez. Nesse ambiente, tinha um camarada de filho do diabo, abrir a boca e proferir para ele uma cegueira, e na hora a cegueira aconteceu. Exatamente. Que isso. Versículo 11. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego sem ver o sol por algum tempo. E naquele instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e ele andava à roda buscando que o guiasse pela mão. Meu Deus. E só uma curiosidade, gente, o nome judaico Bar Jesus significa filho de Jesus, mas Paulo chamou ele de filho do diabo. É uma pequena lição aí, ó. Tome cuidado para a gente não ser enganado, porque tem gente que fala assim, eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus. Mas, irmãos, são servos de Satanás para nos afastar da presença de Deus, para perturbar os retos caminhos do Senhor. E Paulo escreve agora na carta, mas que está cheio de gente assim, de falsos profetas. E que essas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. Então, mais importante ainda, o fato da gente buscar o Espírito Santo e buscar o conhecimento da palavra de Deus sobre a direção do Espírito Santo, para a gente discernir esse tipo de pessoa. Bom, e por fim, tem um escritor, que eu esqueci de anotar o nome dele aqui, é John alguma coisa, mas ele está assim, ó. Ele diz assim, Deus aplicou ao mágico um castigo sob medida, porque aqueles que apresentam a escuridão como luz e a luz como escuridão não têm direito à luz que originalmente receberam. Meu Deus. Então isso é Sério. pesado, é sério, né? Se a gente apresenta o errado como certo, a gente não tem direito à luz que a gente originalmente recebeu. E esse episódio também ele vai marcar a mudança do nome de Saulo para Paulo. Então aqui fala assim, Saulo, que também era conhecido como Paulo. A partir de agora, Paulo só vai ser chamado de Paulo. Subtópico 3. Na verdade, o tópico 3, né? A igreja como agência missionária. Primeiro subtópico, a igreja que ouve a voz de Deus. A igreja de Antioquia, ela vai servir como modelo para toda a comunidade cristã. Inclusive a gente, porque era uma igreja que orava, né? Que jejuava, e que tinha discernimento da direção divina e que obedecia à direção divina. Uma igreja missionária, ela cresce na comunhão e ela vai agir por obediência. E a obra missionária, irmãos, ela não é programação. É igual eu falei aqui, não é estratégias. A gente vê por aí. E eu estava vendo, eu gosto muito de assistir um pregador americano que ele chama... Não, esqueci o nome dele agora. Enfim, eu esqueci o nome dele, mas depois eu falo com os irmãos. Mas ele fala justamente sobre essa questão de programação, né, de estratégias para fazer a igreja crescer. E tem algumas mega igrejas americanas, elas são mega igrejas mesmo, as igrejas são estádios, e lota de gente. E essas pessoas que estão dentro das igrejas, eles escrevem estratégias de psicologia e fundamentam ali as suas teses em conhecimentos humanos mesmo, para fazer a igreja crescer. E ele fala, olha gente, não adianta, porque o crescimento saudável é baseado na ação do Espírito Santo. Então não adianta pegar esse livro dessas mega igrejas aí, que são igrejas neopentecostais, que prometem prosperidade à torta e direita, enquanto está interessado só pegar o dinheiro do povo. Assim, não adianta. O que tem que ser pregado é o Evangelho de Cristo. Olha só, naquela época, gente, como que o Evangelho se espalhou? Né? Com uma fósforozinha jogada num campo de palha, e de repente, tudo incendiou. Ainda hoje é assim. O Evangelho é o mesmo. Glória e se a gente pegar a verdade da palavra, se espalha. Senhor, teu Espírito. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quem que mudou? Nós. Se vocês lembrarem lá da parábola de Jesus, que fala, né, sobre o coração do homem, né, comparado a 3 solos, aí tem um solo lá, que é onde tem os espinheiros, que a semente do Evangelho caiu, que ela germinou, que ela cresceu, que ela deu fruto, mas aí os cuidados da vida e os prazeres desse mundo, que são as ervas daninhas, os espinhos, começam a crescer e vão sufocando a semente do Evangelho. Não é isso que a gente está vendo hoje, no meio evangélico? São cuidados da vida, são prazeres do mundo que estão crescendo ali e estão matando o Evangelho.
Então a igreja para de dar frutos bons. Mas quando a gente pega e arranca tudo isso da igreja e volta à verdadeira semente do Evangelho, Glória a Deus. começa a dar fruto de novo. Aleluia. Bom, o subtópico 2 vai falar da igreja que envia e sustenta missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio. Ela não retém os seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação eclesial. Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se uma base de operação para que o Evangelho alcance novos povos e culturas. E aí, irmãos, a gente pode tomar como base a nossa igreja aqui. Nós somos uma igreja pequenininha, né? A gente não pode muito, mas o pouquinho que a gente pode, a gente está fazendo. E o maior exemplo disso é lá os missionários em Guiné-Bissau, que recebem a ajuda dessa igreja. Será que é a maior ajuda que eles recebem? Com certeza não. Mas alguma diferença faz, gente. Bom, é a sementinha que a gente tem na nossa mão, nós estamos plantando. E está tendo resultado lá. Veio um missionário de lá na Assembleia do Riacho, eu fui lá, no dia que ele estava aí, eu vi ele falando. Quando eles chegaram lá, 20 e poucos anos atrás, você não tinha nem 1% da população do país evangélicos. O que predominava lá era o islamismo e a magia, esse é o nome da religião lá. Mas basicamente era feitiçaria. Hoje, 20% do país é cristão. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, gente. E assim, 20 e poucos anos, 20% do país se tornou cristão. O subtópico 3. Uma igreja que cumpre a grande missão. Mateus 28:19 fala assim: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Olha só, gente, tem que ensinar as pessoas a guardarem tudo que Jesus nos mandou. É importante o ensinamento da palavra de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então a ordem de Jesus ela ainda permanece. A gente tem que ir, enviar as pessoas a todas as nações, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não só a todas as nações, mas igual a irmã Marlene falou, nosso vizinho, a pessoa que está no ônibus, nosso colega de trabalho, assim por diante. No mundo ainda tem muitos povos que nunca ouviram falar do Evangelho. E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Não é verdade? O Espírito Santo ele continua chamando homens e mulheres para essa obra. E cabe a nós, como igreja, atender o chamado com oração, recursos e disposição para ele. Amém, gente? Amém, Jesus. Para concluir, nós estamos no tempo. A missão entre os gentílios, ela começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Então a missão, irmãos, nas nossas vidas aqui de igreja, ela vai começar com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito Santo. Com busca a Deus. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia. É Deus que fala, irmãos. É Deus que comissiona as pessoas. Né? É igual a irmã falou, não precisa ficar esperando o pastor divino chegar lá e te dar um diplomazinho de missionário, não. É Deus que nos envia e que nos capacita para fazer a obra. E a igreja que responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus ela é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada e alcançada pela graça. E é essa aqui a mensagem do Evangelho. Se não importa como pecador você seja, a graça ela é poderosa para te alcançar também. É isso que nós temos que pregar para o mundo. As palavras de exortação, irmão, geralmente elas têm que ser direcionadas a quem? A quem é crente. Não é verdade? Você já aceitou Jesus, você conhece a palavra, você está fazendo errado? Você tem que ser exortado a se começar a fazer alguma coisa e deixar de fazer o que está errado. Por quê, irmãos? Porque nós estamos correndo risco de condenação. Mas quem está no mundo já está condenado. O que nós temos que pregar para eles? A graça de Deus, a salvação. Exatamente. Hoje o Espírito Santo, ele continua chamando a sua igreja para alcançar as nações. E nós estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar dessa missão que ainda está em andamento? Essa é uma grande pergunta, gente. Nós estamos dispostos? Porque para qualquer coisa que Deus te chama para fazer, não é fácil. Sempre vai surgir oposição. Pode ter certeza, irmãos. Quando você começar a fazer a obra de Deus, um monte de coisa vai começar a dar errado. O diabo vai lutar contra você. Né? Mas
Em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Não é? Eu lembro que a primeira vez que me chamaram para pregar foi lá na Assembleia de Deus, ali do Jardim Alterosa. E aí eu fiquei com medo e tal, assim, não, mas eu vou. Ô, irmãos, a semana passou acontecendo tudo quanto é coisa de errado que podia acontecer comigo. Bateram no carro do meu irmão quando eu estava indo trabalhar, eu fiquei doente, eu não lembro agora o que aconteceu, mas foi, cada dia aconteceu uma coisa diferente. Assim, Jesus Cristo, não é possível. Mas aí, teve um dia que no curso de teologia que o pastor Fábio falou assim, olha, quando eu já estou estando com você é porque você está no caminho certo, então não desanima não, vai, continua. Aí eu falei assim, nossa Deus, então é que eu estou no caminho certo, graças a Deus por isso. A primeira vez que o pastor me chamou para pregar aqui, irmãos, eu estava na academia e aí do nada a minha pressão aumentou, eu fiquei com uma dor de cabeça impressionante. Uma dor no pescoço, qualquer esforço físico que eu fazia, minha cabeça começava a latejar, e eu ficava, fui no médico, fui cardiologista, tudo isso, não tinha nada. Aí passou um tempinho depois, nunca mais tive dor de cabeça, por conta de pressão alta. Eu falei, Senhor Jesus, o diabo está lutando contra mim, tentando me desanimar. Não sei, irmão, mas Deus deu vitória, graças a Deus, depois disso eu não tive mais nada. Glória a Deus. E eu estou aqui fazendo a obra de Deus. Amém. E assim, é muito gratificante, tá, irmãos? Glória a Deus. E quando a gente tem a oportunidade de fazer a obra de Deus e não Louvado faz, seja Deus. é difícil também, tá? Não é nada gratificante, porque o Espírito Santo cobra da gente. Eu vou contar uma coisa para os irmãos, assim, que eu fico até com vergonha de contar. Aconteceu uns dias atrás, eu até comentei com a Emily. Eu tinha saído da academia e eu vi uma menina sentada assim no chão, conversando assim, meio chorosa e tal. Eu passei, olhei assim, não, que estranho essa menina sentada aqui e tal. Conversando no telefone, aí eu parei assim, pensei um pouquinho, disse, deve ser nada não. Eu fui pegar na moto e tal. E na hora que eu estava montando na moto lá, a menina começa a ficar aos prantos e chorando e falando no telefone. E aí chegou um outro rapaz lá, agachou do lado dela, perguntou se estava tudo bem, pegou o telefone da mão dela, conversou com quem estava no telefone, falou onde que ela estava, para que esperar chegar a pessoa que ia buscar ela e tal. Eu falei assim, meu Deus, foi a chance que eu perdi de ir lá, agachar do lado daquela menina e falar assim, o que está acontecendo, está tudo bem, está precisando de uma ajuda, não importa qual que é o seu problema, Jesus é a solução. Foi uma chance que eu perdi de evangelizar. Aconteceu o que, sei lá, umas 2, 3 semanas atrás. E depois disso, irmãos, isso me incomodou assim profundamente, porque quando eu cheguei em casa, sabe a primeira coisa que eu lembrei da Bíblia? Foi a parábola lá de Jesus explicando quem que era o próximo. Aí passou quem? Passou o sacerdote do lado daquele homem caído no caminho, passou um levita do lado do caminho e ninguém deu atenção. Aí chegou um samaritano, que era a pessoa que os judeus ali falavam, né, desprezavam, e ajudou aquele homem. Eu falei assim, meu Deus, eu sou o sacerdote, o levita, porque eu estou dentro da sua casa, eu estou te servindo, eu estava ali, estou ensinando a tua palavra, né? Quando me chamam para pregar, eu prego, eu estou tocando, mas eu não tive a capacidade de chegar perto daquela moça e perguntar o que estava acontecendo. Meu Deus. Então, irmãos, Ajuda-nos, Senhor, porque pega isso de exemplo. Se você tiver a oportunidade de fazer o bem, irmãos, faça. Porque eu pequei, porque o que está escrito na Bíblia? Se você tem a oportunidade de fazer o bem, não faça, você está pecando. Então não adianta nada você vir pregar aqui, falar sobre pecado, etc, etc. Quando você tem a chance de ajudar alguém e não ajuda, você está pecando também. Meu Deus. Né? Então são pequenos testemunhos, irmãos, vamos nos atentar. Porque se Deus nos der a oportunidade de falar de Jesus para alguém, de ajudar alguém, vamos fazer. E a gente tem que buscar o Espírito Santo, porque nós temos que estar cheios do Espírito Santo para a gente ter discernimento das coisas. Glória a Jesus. Não é verdade? Aleluia. Então, oração, jejum, leitura da palavra, busca do Espírito Santo. Pode ter certeza que Deus vem sobre a gente e realiza uma grande obra em nossas vidas. Amém? Maravilha, Jesus. É isso, gente. Deus abençoe. Amém.